Guimarães e Irmão. Portanto, vimos aqui apresentar-vos algumas soluções com uma das nossas marcas com que trabalhamos, que é a ULMA, nomeadamente soluções de fachada ventilada e também de pré-fabricados arquitetónicos, bem como uma nova linha de materiais, que é o mobiliário urbano. Vou dar início então aqui, compartilhar aqui o ecrã, espero que estejam todos a ver. Portanto, deem-me só algum feedback se estão a ver o mesmo que eu. Perfeito. Okay. Portanto, a ULMA, este ano, estamos a fazer um rebranding, digamos assim. Apresentação. Sim. Obrigado. No sentido em que a designação betão polímero está um bocadinho descontextualizada, uma vez que o material é composto quase inteiramente por componentes naturais, nomeadamente como o basalto, agregados, reciclados, sílicas, e tem uma ligeira componente de uma resina que lhe faz depois, que dá as outras características, sendo elas, gostaria aqui de destacar, uma grande resistência, uma classificação de quase, não, uma classificação não, uma não absorção de água, o que garante aqui estanquicidade, bons resultados contra o gelo, de gelo, ciclo de gelo, bem como, cada vez mais importante na situação das fachadas, a sua reação ao fogo. Neste caso, o nosso material é um material A2S1D0, que é, como vocês sabem, um inerte, um dos melhores materiais a colocar-se em fachada ventilada, precisamente por essa não combustão. Nesta nova linha de produtos, ao que queremos, este rebranding, queremos também, aqui, gostaria aqui de salientar para os nomes que foram alterados, as gamas foram ligeiramente alteradas, sendo destacar que agora passaram-se a chamar a Spure, com mais designação à pedra, o Look, a Art, que era a antiga Creative, que é uma série vossa, digamos assim, nós tentamos aqui reinterpretá-la, e a Feel, que é uma sensação mais lisinha. As vantagens da fachada ventilada é um sistema de revestimento que, deixa-me só aqui minimizar, ok? É um sistema de revestimento de isolamento, ilumina, portanto, é dos melhores, tomado pelos arquitetos e pelos engenheiros e pelos profissionais como o melhor sistema de fachada, digamos assim, permite ao edifício respirar, elimina as pontes térmicas, tem um comportamento de antifismo também muito bom. Portanto, dentro destas soluções de fachada, gostaria aqui de destacar a fachada ventilada da ULMA. Também, assim, aqui graficamente consegue-se ver um bocadinho melhor, e também os vários sistemas que nós comercializamos. Podem ser com orientação vertical ou com orientação horizontal. Depois, o serviço que nós vimos aqui apresentar também é um serviço conjunto entre nós e a ULMA, em que damos toda a assessoria necessária ao projeto e acompanhamento em obra. Isto é, em Espanha eles têm um serviço integral, em Portugal têm um serviço integral connosco, em que nós depois damos também todo o apoio, se for preciso incluir com instalação, apoio técnico, nós estaremos cá também para desenvolver esse trabalho com vocês. Desde o estudo individualizado, as soluções que sejam necessárias, sendo elas de fachada ventilada, pré-fabricados, há as linhas standard e há sempre a componente de personalização, isto é custom made, se for necessário para os vossos projetos, como também cálculos estruturais, soluções de pontos críticos que sejam necessários resolver, desenvolver, assessoramento no desenvolvimento na cor e na textura, lá está. Consegue-se aprimorar tanto a nível de cores como a nível de texturas, e vamos ver alguns exemplos para a frente, o resultado disso mesmo, de algumas parcerias muito bem sucedidas. Gostaria aqui também, há sempre uma temática ambiental ligada aos produtos, cada vez mais, e ainda bem, e nomeadamente a ULMA reúne, para além da ETA, do certificado europeu, do DICT mais para o mercado espanhol, mas que também é válido para os outros mercados, digamos assim, tem também a certificação EPD, Ecological Product, tem também o EcoProduct, que é válido na Noruega, e também da Sundaus, da Sueca, que é sueco.
Portanto, já temos também essas certificações e essas declarações relativamente ao nosso produto que nos asseguram um produto verdadeiramente ecológico, ou pelo menos sustentável e responsável. Esse compromisso, utilizamos também material reciclável, que não é poluente, quimicamente inerte, e que tem uma durabilidade muito grande, o que prolonga assim a vida útil do edifício e contribuem também para essa mesma sustentabilidade. Ao trabalhar com o sistema de fachada ventilada da UMA, esse sistema pode contribuir para a certificação LEED, que é a certificação referência, digamos assim, até 32 pontos, utilizando a nossa solução, os nossos produtos. Como eu lhes tinha dito, aqui a gama de produto alterou ligeiramente, mas é fácil de acompanhar. Nós também estamos cá para esclarecer alguma dúvida, alguma necessidade que tenham. Desde a Pure, com estes elementos mais naturais, digamos assim. A Look, que há todo um dinamismo, onde são as séries mais modernas, diferentes, digamos, não são... não se baseiam somente na pedra e nos elementos naturais, conseguem-se criar efeitos e cores, consegue-se também extrair aqui soluções bastante engraçadas. E depois temos a arte. A arte é, como eu disse há bocado, a vossa série, digamos, a série dos projetistas. É o encontro da UMA com aquilo que vai na cabeça dos arquitetos, com aquilo que idealizaram para o projeto, e há toda uma possibilidade, desde cores, texturas, acabamentos, uma vez pela capacidade de produção do próprio produto, que conseguem ser trabalhadas e criar aqui efeitos bastante diferentes. A gama Fill é uma gama mais de tons lisos, mais suaves, que dá sempre um acabamento mais contínuo, mais uniforme, sem grandes... tanto havendo um cuidado mais visual, digamos assim, ser mais liso, ser mais simples, inspirador, desde o início até lá acima, digamos, até ao céu. O próprio sistema já tem por si vários tipos de juntas. Eu gostaria aqui de destacar que nas juntas verticais, e vamos ver exemplos também, em alguns eu vou-vos mencionar, naqueles projetos que vamos ver, nas juntas verticais a junta é de 3 milímetros e na junta horizontal de 3 milímetros e meio. Sendo que depois pode ser conjugadas para várias soluções e necessidades do próprio projeto que se queiram destacar. Podem ir até uma junta profunda de 8 milímetros, junta vista de 15, a junta profunda de 20 milímetros, para criar aqui efetivamente um destaque, ou então, com a junta mais pequena do mercado, 3 ou 3 milímetros e meio, quase uma invisibilidade da junta, ou perto não, mas um bocadinho mais distante já não se vê essa mesma junta. Os cantos, para além do canto tradicional, que será cortado a 45 graus em obra, existem também já estes cantos que podem ser também elementos já trabalhados, afinados à cor do RAL, por exemplo. Existem aqui estas 3 soluções, sejam elas em X, em Y e em Z, conforme também o efeito que queiram pretender. Gostaria de salientar, não exclui a possibilidade de se fazer com aresta viva, sendo um trabalho sempre um bocadinho mais moroso, mas mais dentro do habitual, digamos. Como eu vos tinha dito, existem os 2 sistemas de colocação, o sistema horizontal e o sistema vertical, e aqui pode-se ver um bocadinho mais em pormenor como é que esquematicamente, como é que esses sistemas funcionam. Portanto, o sistema da fachada ventilada, a entrada de ar por baixo, saída por cima, através do aquecimento do próprio ar, provoca assim um movimento contínuo e constante, em que permite arejar, lá está, ter aquelas vantagens, o controle de temperatura, arejar o material, evitando as pontes térmicas, que são só os pontos de fixação nos quadros. Portanto, há aqui toda uma série de vantagens. Aqui vamos para a parte que eu mais gosto, que é a parte dos projetos, que é a obra realizada, a obra construída, visitável, que eu acho que faz sempre também a diferença quando estamos a falar de um produto de fachada ventilada e que tem estas características e esta multiplicidade de opções, esta panóplia tão grande de soluções. Este ano tive a possibilidade de visitar este condomínio. É um condomínio impressionante no local, tem já alguma idade, e uma das coisas que se pode aqui realçar é a facilidade e o estado de manutenção em que está a própria fachada.
Aqui, lá está, com algum distanciamento já não se notam as juntas, e essa é precisamente uma das realidades, nomeadamente aqui em Barcelona também, este edifício, em que são fotos reais, aqui mais próximo podem-se ver as tais juntas, mas um bocadinho mais distanciado já causa aquele efeito. Aqui é um projeto no Brasil, são 12 mil metros de material da fundação. Gosto aqui de destacar que este edifício é curvo, mas pode ser aplicado com várias placas na diagonal. E também pode-se dar aqui, este é um bom exemplo de como é que se podem fazer os revestimentos dos tetos. Por vezes também há essa dificuldade ou há essa procura e que podem ser trabalhados como aqui nós podemos ver. As placas grandes, as placas utilizadas aqui foram o formato maior, o edifício é gigante, e foram aqui, só para ter uma ideia, placas utilizadas do 1800 por 900. Como eu vos tinha dito, a inclusão da perfilaria e das juntas podem ser trabalhadas, o código de RAL, por exemplo, para se fazer esta continuidade da junta do próprio edifício, que aqui quis dar uma verticalidade ao edifício, juntamente com as caixilharias e com as serralharias utilizadas para dar esta uniformidade e leitura. Neste projeto, neste edifício, um hospital, curiosamente a UMA fornece várias áreas, mas fornece inclusivamente muitos hospitais e escolas, é engraçado. E neste material, nesta obra, o que nós podemos ver é que estas tiras que aqui estão são compostas por 3 peças, que lá está, com essa junta mínima, nos dá este efeito mais vertical do que propriamente com os quadradinhos com que ele é composto. Aqui no fronton, aqui foi pedida a ajuda da UMA numa situação que era uma obra que tinha 2 anos e o material pétrico estava instalado, começou, dada as suas características, começou a descair e a causar aqui alguns problemas de segurança. O que acontece? A UMA foi chamada a intervir, adotou ou aproximou muito a cor do material presente, tem o seu próprio sistema que dá-nos todas as garantias de segurança e foi assim desenvolvido, e é uma obra, posso dizer que é uma obra que ao vivo é qualquer coisa de espetacular. Tem realmente uma cor e um destaque no local que é impressionante. Depois, aqui, a Torre Diagonal, em Barcelona, na Avenida Diagonal, é a prova provada cada vez mais das questões das questões do fogo, e aqui podemos fazer edifícios com 200 e tal metros, tendo nós uma classificação de A2, portanto, e que permite fazer este tipo de estruturas. Nesta obra, gostaria aqui de destacar a junta saliente, com a introdução da onda, que neste caso está toda alinhada na mesma direção, mas que, por exemplo, aqui já se conseguem ver, vai aqui criar um edifício dinâmico, no sentido em que ele tem várias orientações, e com o passar do dia, o que nós vemos aqui com várias cores e os outros 2 panos do edifício lisos, com o passar do dia isso vai alterar. Portanto, conforme a incidência da luz, ele depois torna-se também dinâmico na sua fachada, na apresentação da sua fachada. Mais um exemplo, lá está, de orientação, é um verde, mas com as diferentes orientações. Ele depois também dá aqui várias cores, vários aspectos, e aqui mais próximo consegue-se ver efetivamente como é que isto trabalha, digamos assim. Aqui ainda mais, portanto, a Unia Elétrica é um projeto que combina aqui 2 cores, ainda mais a orientação das ondas, o que dá aqui um edifício também bastante dinâmico, bastante Tetris. Este projeto é engraçado, é uma biblioteca na Finlândia, e o arquiteto aqui quis precisamente transpor para o exterior aquilo que tinha lá dentro, que era o papel, que eram os livros, e recriou aqui, consegue-se ver um bocadinho melhor aqui a textura propriamente dita, que é uma textura já agora que pode ser trabalhada em branco e preto de gama,
mas que está a ser trabalhada pelo gabinete Perkins Will de Nova Iorque, em que a ULMA está neste momento a estudar uma nova cor para incluir nos seus projetos. Portanto, cá está a tal customização que depois também se pode fazer aos produtos. Portanto, de um produto standard, evolui-se para qualquer solução ou nova, ou que seja desenvolvida nova também. Portanto, aqui com o aspecto também entre juntas, este é um pormenorzinho de um separador, que lhe vai permitir depois também poder, se necessário, trabalhar e ajustar. Aqui é na própria casa, digamos assim, já era um edifício bonito, mas que entretanto foi adaptado ou foi-lhe vestida uma nova cara com produtos mais recentes da ULMA, e nomeadamente com o pormenor do corta-jato de água numa das fachadas, que é também uma das soluções que podemos trabalhar com este material. Outra solução aqui foi este projeto da escola, em que aqui o pretendido pelo arquiteto seria o efeito das camas dos peixes. Sei que neste formato também já existem novas cores para novos projetos. Estou curioso, porque eu estou neste momento em execução, nomeadamente em Itália, e portanto, é mais uma solução que podemos añadir, agregar. Como podem ver, as peças têm mesmo aquele formato hexagonal. E está aplicada em fachada ventilada. Este aqui é um dos projetos que eu mais gosto, no sentido, é simples, mas no sentido em que o trabalho que aqui foi pedido, digamos, à ULMA, era que, e o projetista o que tinha em mente, era devolver às vinhas, que esta escola foi inserida numa zona rural e de vinhas, era devolver aquilo que tinha tirado tinha tirado às vinhas, digamos assim. E como é que isto foi trabalhado? Foram recolhidas folhas, como na escola, portanto, guardadas em papel, levadas de imediato para a ULMA, para ser feito um scan de nível de cor e também ser o elemento base para o desenho, para o padrão que iria ser criado. Este padrão, em particular, foi criado de forma a que todas as peças tivessem correspondência e assim dar uma uniformidade, e dar uma uniformidade e dar aqui também um efeito de vinha, digamos, da folha da vide, na fachada do edifício. A phaser, este aqui são, perdão, se tiverem alguma dúvida podem colocar, podem dizer. Eu tenho sempre algum entusiasmo porque gosto destes projetos. A phaser é uma empresa na Finlândia, é um dos maiores fabricantes de chocolates da Finlândia e que tem no seu logotipo e no seu best-seller, digamos assim, este padrão, esta quadrícula branca e preta. O efeito que era pretendido era precisamente recriar na fachada o que era pretendido era recriar na fachada esta quadrícula e obrigou a ULMA aqui um exercício de desenvolvimento, mas que achamos até que pelo resultado final foi bastante conseguido, uma vez que as placas têm mesmo este recorte, têm mesmo estes altos e baixos, que depois por si farão a sua sombra, e é utilizada neste caso em particular, as espessuras máximas com que podem ser trabalhadas as placas da ULMA, que é aos 14 mm até aos 21 mm de altura. Portanto, aqui neste projeto é significativo disso também, que foi utilizada a sua extensão máxima. Gostaria aqui de destacar, com este projeto de corte de jato de água, que era uma das coisas que já tínhamos visto, é que foi o primeiro projeto LEED Platinum em Espanha. É uma fachada bastante trabalhada e já agora o próprio material que foi cortado foi reintroduzido novamente no próprio projeto, em algumas aplicações desenvolvidas pelos projetistas e contribuiu assim ainda mais para essa certificação e que realmente é de destacar. Aqui, com o efeito retroiluminado, portanto, gostaria de destacar que as juntas mínimas também dão este efeito ao material, portanto, há aqui como que uma continuidade nos desenhos, nomeadamente neste,
que é o Alqueria Market, aqui com uns tons, uns desenhos mais a puxar ao sul de Espanha, digamos assim, já com muitas influências árabes, mas que é um padrão também bastante bonito. São vários padrões conjugados e cortados também, elaborados em jatos de água. Aqui é o exemplo disso mesmo que eu estava a dizer, que é as juntas mínimas, quase depois não têm percepção na quadrícula geral, digamos, no efeito geral. Um dos projetos mais emblemáticos de todos é este mesmo, foi elaborado por Gilias Cofidio, mais a Renfe de Nova Iorque, e também em parceria com o Damião da Costa do Brasil, que é o Museu de Imagem e do Som em Copacabana, no Rio de Janeiro, e que aqui tentou-se recriar o efeito que é tridimensional, que é de um lado ver-se o sorriso da Carmen Miranda e do outro os olhos da Carmen Miranda. Para isso, tivemos que ir para o desenho, tivemos que estudar novas soluções, a Ulva teve que estudar novas soluções que irão ao encontro do que era idealizado pelos projetistas. E qual foi a solução? Foi a pixelização da fachada. Para isso, temos aqui a falar de 100 e qualquer coisa, 1000 peças, em 9 tons, dos mais claros até aos mais cinzas, mais escuros, e aplicado neste sistema também desenvolvido para esta fachada em particular, que é para precisamente permitir que nós possamos ver de um lado os olhos e do outro o sorriso da Carmen Miranda. Um dos receios seria que algum pixel não ficasse bem, e estamos a falar de Brasil, e não tenho nada contra os brasileiros, mas pá, é à beira-mar, é complicado. O receio seria que aparecesse aqui uma carisita ou algo, mas não, correu tudo bem e foram 5 estrelas, foram impecáveis, e foi uma obra que, quando se retiraram os painéis para ver, estava tudo impecável. Aqui eu gostaria de introduzir a linha de pré-fabricados que temos, que são feitos do mesmo material, digamos assim, com a mesma composição. São peças muito resistentes, impermeáveis, digamos assim, que é também uma das vantagens deste tipo de soluções. São fáceis de manusear, são leves comparativamente com outras soluções, e que se traduz assim numa economia de tempo e de custos de instalação dos materiais. Nesta gama, teremos, portanto, aqui todas estas soluções, desde peitoris, capeamentos, ombreiras, soleiras, remates de varanda, e também, mais para a frente, aqui com a gama, neste caso com a gama é mais fácil ver, portanto, e também com a gama de personalização que nos permite fazer outro tipo de soluções. Neste caso, inclusivamente num edifício que não tinha portanto, varandas, foi desenvolvida uma varanda modular e que foi instalada, como podemos ver aqui neste exemplo. Como também, às vezes, e está aqui, gostaria aqui de destacar esta parte, que é um material moldável e que podem ser replicadas peças existentes, não só soluções novas, como também num edifício mais antigo, o material que lá já esteja a precisar ou de manutenção ou de substituição, e neste caso pode-se substituir por este tipo de material que é sempre mais resistente, durável e de fácil limpeza também. Tem várias soluções, curvas, frentes de varandas, capeamentos para os muros, permite-nos assim ter sempre um resultado e um aspecto melhor e mais clean, digamos assim. Eu gostaria de destacar, por exemplo, aqui no redor destas janelas, na foto superior direita, que também não é só partes modernas, também podem ser recriadas por moldes e tudo mais, soluções de edifícios mais antigos, e, por exemplo, em Espanha existe muito esta arquitetura e que é um grande mercado para eles, para este tipo de soluções, portanto, a reabilitação também destes edifícios históricos. Para terminar, e deixando aqui um bocadinho o roçadinho na boca, é a nova linha, está a ser lançada agora, a linha de mobiliário urbano, neste material,
Posso-vos assegurar que é uma linha que tem um design excelente, é um designer premiado em Espanha, Ciganda, e uma das curiosidades que a UMA teve com este senhor foi que ele também estava entusiasmado com este projeto e estava sempre a desenhar soluções novas, sempre mais novas. Bem, tiveram que chegar a um consenso. Pá, nós agradecemos, adoramos tudo, estamos a chegar a um ponto que já não conseguimos. Tenho que parar porque vamos lançando novas coleções, novas séries, porque realmente o senhor estava e gostava do material, era próprio também para este tipo de soluções e realmente tivemos aqui várias soluções. Esta informação já começa a estar disponível, nós já temos também catálogos, informação sobre eles, lá está, se for necessário, podem sempre contactar através do site da UMA, através do site da AGI. Estes seriam então, depois eu penso também vão ser passados os contactos caso seja necessário, mas para já seria esta a apresentação que eu teria aqui para vocês. Tento sempre uma apresentação mais dinâmica, não tão técnica, no sentido em que depois, com os projetos, nós podemos reunir, podemos depois, caso a caso, porque todos os projetos vão ser diferentes para a UMA, caso a caso, estudarmos e vermos a melhor maneira de dar-vos o apoio necessário para trabalharem com os nossos produtos. Não sei se há alguma dúvida, se há algo que eu possa aqui introduzir. Estou? Sim, pronto, em relação à questão dos contactos, nós fazemos chegar os contactos por mail diretamente. Sim. E talvez algum conteúdo que queira, algum catálogo, não sei, Filipe, o que for, quer juntar? O que for necessário, sim. Sim, sobre a apresentação, se quer documentar a apresentação depois com esta informação, uma vez que estamos aqui com uma audiência bastante restrita e, portanto, nós vamos fazer o contacto por mail. Certo. Por isso, se quiser acrescentar aqui alguma questão. Eu ia lhe fazer uma pergunta em relação à durabilidade. Vocês falam muito na resistência da solução. Manutenção, como é que se faz a manutenção? É uma coisa complexa? Não precisa? Não, é do mais simples que pode haver. É um jato de água. Portanto, normalmente, mesmo para as fachadas, é uma mangueira de alta pressão, um jato de alta pressão, portanto, do mais simples que pode haver. E esse é um ponto importante, porque se nós também lavamos os nossos carros, porque é que não havemos lavar, estão no exterior, porque é que não havemos lavar as fachadas? Quer dizer, no nosso caso é uma intervenção simples, fácil e sem grandes custos. E daí também estamos sempre a alertar para essa questão e agradeço porque não estava a recordar, que é verdade. Nos tempos que correm é cada vez mais importante. Não só a solução logo após construída, mas depois também que seja durável e económica a sua manutenção também. Pois. Em termos de pré-fabricados, condicionantes relativas à dimensão das placas, há, não há? Como é que... Sim, nós aqui a dimensão maior será sempre os 1800 por 900, no caso das fachadas ventiladas, sendo que nos pré-fabricados depois tem na linha standard algumas peças vão até ao comprimento maior 260, sendo que algumas são standardizadas e têm aquele formato específico, mas depois podem ser trabalhadas em obra, digamos assim. Nas personalizadas, já depende, já é do próprio projeto, já é da necessidade que for apresentada, nós temos que ir buscar a solução. E aí, em concórdia com o arquiteto. Já está espanhol, já está a falar espanhol. É verdade, hoje tem sido... Em concórdia. É verdade, já tem sido assim. É espanhol, português, tem que ser. Outra questão, as peças podem ser colocadas no interior? São adequadas, não são? Elas podem. Agora, o sistema é que não foi desenvolvido para isso mesmo. E não há ensaios, nomeadamente a nível de colagem, porque normalmente para soluções interiores elas passam pela colagem. E os estudos não estão feitos para isso e a UMA não desenhou este material para ser aplicado em interior. Com certeza que é uma questão que nos perguntam sempre, é uma questão que eu tenho respondido sempre da mesma forma, porque não há estudos para isso e eles não vão comercializar o produto. Agora, é uma questão, numa situação em concreto, perguntar-se ao fabricante, à UMA, e ver o que é que que solução é que poderíamos
desenvolver, nem que passasse por uma solução de fachada ventilada interior. Acho que uma coisa que eu gosto de dizer é o não nunca é garantido, neste caso. Temos que procurar, temos que desenvolver projetos, temos que procurar soluções e a Luma dá-me essa segurança para eu poder dizer isso. Portanto, se não der, não dá, não vamos arriscar, são coisas de responsabilidade, mas também se puder ser, também vamos à procura da solução. Sim. Sim, o Filipe depois, está aqui um arquiteto a colocar a questão se o Filipe depois pode fazer chegar o catálogo, claro que sim. Quem vai fazer chegar a informação somos nós, a Ordem dos Arquitetos. Okay. Portanto, vamos ter a oportunidade de fazer, distribuir essa informação. Não necessita de disponibilizar aqui o seu mail, nós temos acesso aos dados, portanto. Não sei, se os arquitetos quiserem ver o material, há alguma possibilidade? Vocês têm showroom? Não, neste caso tentamos sempre marcar em casa do arquiteto, digamos assim, no escritório ou em algum lugar onde possamos reunir e levamos toda a documentação e amostras necessárias. Isso sim, isso não pois. Uma pergunta, obras emblemáticas em Portugal, têm assim uma obra de referência maior? Em Portugal ainda não. Peço desculpa que estou aqui um bocadinho à rasga da garganta, mas em Portugal ainda não, mas subejamente que em Espanha estão a ser trabalhados os projetos, isto houve aqui um ano zero, que foi o ano passado, atrasou tudo um bocadinho, mas estão em desenvolvimento, eles estão a ocorrer, e em Espanha, aqui ao lado, temos uma multiplicidade, como viu, quase todas as obras eram em Espanha, mas está também presente em todo o mundo. Desde obras no Brasil, Norte da Europa, Estados Unidos também já, porque a Luma não é só a solução das fachadas ventiladas, o grupo Luma é composto por 7 empresas, que têm desde as confragens, armazéns inteligentes, maquinaria, e lá está, conjuga-se e por vezes podemos ter projetos um pouco por todo lado, um pouco por todo o mundo. Neste caso em Portugal somos nós, a AGI, que está com eles, e que para já estamos a desenvolver projetos. Ainda não há, sei que houve algumas situações antigas, mas que eu não estou em posição de estar a documentar. Dizer até se estão bem, se estão bonitas. Pois, o bonito é relativo, não é? Tem que estar bem. E quais são, em relação ao preço estimado da aplicação por metro quadrado? Tem indicação? Sim, em Portugal, segundo os valores e comparativamente mesmo com outros materiais, eu penso que com a instalação, estudo de projeto e toda essa solução, numa média, num pano livre, com cores optimizadas, poderemos falar entre 150, 160 euros, depende, ou até podemos maximizar um bocadinho mais os valores. Eu não gosto muito, não me sinto muito à vontade em falar em valores no geral. Se fosse nos pré-fabricados, que é uma ganda standard, que é aquilo e aquilo mesmo, ok, tem aquela aplicação, mas na fachada ventilada, como tem muitas variáveis, desde projeto, à tipologia, optimização das peças, à tipologia do próprio material, cor e tudo mais, às vezes eu posso estar a dar esses valores e estarem muito por cima, ou posso estar a dar esses valores e estarem em linha ou abaixo. Portanto, mas será a rondar por aí, dos projetos que nós temos, começar nos 130, 140, 150, depois depende das particularidades. Por exemplo, um projeto de corte de jato de água nunca será o preço de uma linha branca, unicor, lisa, a fio, portanto, isso depois tem que se ter em conta com o próprio projeto. Uma outra questão, numa fachada é possível aplicar as chapas com distância à parede, de modo a resolver as soluções térmicas? Sim, é precisamente é uma das vantagens do sistema da fachada ventilada, em que nós trabalhamos com esquadros, e as esquadras, por exemplo, eu estou aqui a verificar a 8 centímetros, é perfeitamente execuível, portanto tem que se dar espaço para chumbar ao suporte, depois tem que dar o espaço do isolamento e só depois sim aí é que corre o ar que lá fará a função da ventilação, e isso é exatamente esse o nosso sistema, portanto dar esse espaço. Com vários, e depois ele pode ser jogado com as várias dimensões dos quadros, já agora não temos que ficar só aqui nos 8 centímetros, depois pode variar. Uma outra pergunta que acho que é mais ou menos transversal e que nas outras sessões têm colocado, em relação a prazos de entrega, como é que, mais ou menos, como é que estão?
É dos meus melhores fornecedores. Das marcas todas com que eu trabalho, nós trabalhamos com várias tipologias de produto, desde os alumínios aos aglomerados de madeira, aos HPLs, aos compactos, várias soluções. E a Ulma é precisamente aquela que mantém os prazos mais ou menos, mas dentro do mais, para as 6 a 8 semanas após uma encomenda. Agora, todo o trabalho também tem que ser feito antes, de estudo de projeto, de optimização. Agora, a partir do momento em que é feita a encomenda à ULMA, nas fachadas ventiladas, porque nos pré-fabricados o prazo é mais rápido. Ok. Numa estrutura, a estrutura tem que ser definida de modo a contar com a futura fixação? Pergunta o Stuart. Sim, obrigado. A futura fixação já é enquadrada no próprio sistema. Isto é, são feitos, são aplicados os perfis verticais, que por sua vez, os quadros, os perfis verticais, que por sua vez vão encaixar o outro perfil, que é um perfil que faz o encaixe inferior e superior da peça. Portanto, a peça fica sempre fixa em cima e em baixo, ou na fixação horizontal, fica também nas laterais. Sim, mas Muito bem, não sei se há mais já faz alguma... parte do próprio sistema, portanto. Sim. Se tem exemplos desenhados do pormenor que falou. Deixe-me só aqui ver, se calhar até posso voltar à apresentação. Claro que sim. Pronto, é que aqui no início, agora deixe-me aqui mostrar. Portanto, deixe-me só aqui compartilhar a tela. Penso que já estou a compartilhar, certo? Há aquele delayzinho da sua internet. Ok. Estamos a ver a barra de menus. Sim. Não está a ser prolongado o arquiteto José Eduardo Silvestre. Nós agradecemos todas as questões que coloca. Portanto, isto é o objetivo das sessões, é mesmo esse. Até agradecemos a sua iniciativa e a disponibilidade. Portanto, é ótimo. Mas é mesmo o objetivo, é pôr questões. Sim. Senão estamos aqui a perder uma oportunidade, não é? Claro, sim. Por isso a apresentação foi prevista para ser mais curta, precisamente para dar espaço depois a este tipo de... Acho que todos aprendemos com isso. Espera aí, é para trás, peço desculpa. Tive que vir aqui à apresentação. Portanto, logo no início. Desculpa. Trabalham com BIM, não? Em modelos de... Não, aqui não se aplica. Não, mas está a ser trabalhado. Não, mas isto será uma novidade para o próximo ano, é trabalharmos nesse sistema. Agora, não sei em que ponto exato está para poder-lhe comunicar, olha, sim, já temos, já podemos ser questionados nessa base. Eu penso que por projeto já temos muita coisa para trabalhar. Agora ainda não é uma biblioteca completa. Ok. Como eu estava a dizer, portanto, estes serão os sistemas, seja ele horizontal ou o vertical. Pode-me recordar só aqui a questão, novamente? Portanto, numa fachada é possível aplicar chapa... Desculpe, peço desculpa. Se tem exemplos desenhados do pormenor, deste pormenor das estruturas, da maneira como não se... está aqui na apresentação, mas depois nós temos desenho destes dois sistemas, sim. Temos desenhos técnicos, sim. Ou seja, o arquiteto pergunta, portanto, monta uma estrutura alternativa metálica, sim, por fora, que se vai adaptar à estrutura de betão. Certíssimo. Mas a imagem já é elucidativa para o arquiteto, já dá para ele perceber aquilo a que se refere em relação à solução. Sim, porque aquilo, portanto, são os quadros, e esses quadros são pontuais, não é? Vão-se adaptar também ao suporte, digamos assim, ou vão ter que ser criados no suporte esses elementos pontuais, depende, não é? Mas em caso extremo terão que ser criados esses elementos de suporte, para depois a estrutura encaixar nos quadros e aí fazer uma nova pele, digamos, revestir com material. Muito bem. Depois, isto pode ser tudo em pormenor. Nós depois podemos dar essa informação toda
em pormenor. Ok. Qual a espessura das chapas? Pergunta. Era como eu lhe dizia, há chapas que podem ter 14, que é o mínimo, depois tem o rasgo a meio, digamos assim, e podem ir até aos 21 milímetros de espessura. No exemplo da Phaser, daquela de chocolates, foi utilizado precisamente a amplitude máxima e mínima, digamos, da espessura do material. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar, aproveitar agora este momento. Em termos de presença em feiras, estiveram na Decor Hotel, não é? Vão prever alguma presença agora a norte, nesta feira do... A norte para já não. Não. A norte para já não. Isto é, a AGI propriamente dita vai estar, a ULMA somos nós que depois gostamos de estar presentes ou irmos ao encontro nos próprios ateliês e levamos a informação necessária para isso. Não há... Temos maquetes do sistema, levamos as amostras de cores e podemos trabalhar a partir daí, não necessita. A Decor Hotel foi precisamente também uma experiência para ver como é que estava, agora que está tudo free, como é que o público, como é que os profissionais se iriam comportar, como é que seria uma feira presencial, porque tivemos essa dificuldade o ano passado, foi tudo online, e era difícil de organizar os eventos presenciais. Eu posso dizer que correu muito bem, da parte da Decor Hotel foi uma boa feira. Pois, uma outra questão aqui super interessante é como é que, em relação às características do material, ele apresenta-se como um material único. Como é que se pode fazer essa relação entre a exclusividade, o facto de ser uma coisa... É destacar as próprias características do material, porque efetivamente não há este material pétreo com esta engenharia, com esta composição e com este tratamento, com estas características. Pode haver materiais para fachada ventilada, mas igual a este, igual não. Ou seja, é na descrição e vocês dão esse apoio depois na construção desses requisitos, do próprio material. não é? Se estivermos, por exemplo, a falar de uma série creative, seguramente é que não há, porque era que estava na cabeça do arquiteto. Portanto, aquela textura, aquele acabamento, o próprio sistema de fachada ventilada é um sistema certificado pela ULMA. Pois. É verdade, tem toda a razão. É um problema com que nos batemos todos os dias. As prescrições que depois dão trabalho, que vão ao encontro daquilo que os arquitetos querem, que já estão estudadas, já estão assermentadas, se for preciso, no decorrer da obra, é tudo alterado. Sim. Mas o Filipe está cá para ajudar a que isso não aconteça, não é? Precisamente. Para fazer esse acompanhamento à vírgula. Certíssimo. Portanto, se houver alguma questão que queiram, é contactar com o Filipe diretamente. Sim, comigo. E eu depois, internamente, ou vejo se é o meu colega, que nós temos três colegas no continente, eu faço o Norte e Ilhas, na Zona Centro é o meu colega Rui Carneiro, e na Zona Sul é o Jorge Freitas. E eu depois faço essa coordenação na AGI, eles, ou comigo, ou em conjunto, e mesmo com a ULMA sempre, né? Estamos sempre a falar com a ULMA, para dar esse apoio, para dar esse... Pois aqui a questão é mesmo essa, não é? No fundo é essa definição estar antes de haver o concurso, de ser feito o concurso. Portanto, tem aqui um excelente contacto da Câmara Municipal, julgo eu depois vamos poder partilhar, para poderem antecipar-se e fazer chegar a informação e, enfim, começarem já a trabalhar. Está bem. Daí também a morosidade, por vezes, do arrancar do projeto à obra física, porque realmente ela tem que ser acompanhada desde o início, tem que ser um contacto que sai do ateliê, digamos assim, já com a prescrição, já com isto, já com os custos mediados, digamos, já com os custos orientados, para depois todo o processo ser simples, porque senão, se abrirmos espaço... Há sempre outras soluções que entram. Há sempre outras soluções, e Tá a gente bem. sabe como é que funciona no nosso mundo. É em todos os materiais, acho eu, não é? É isso.
todos estão sujeitos Mas a... no vosso é mais simples porque acaba por ter características únicas, a questão é elas serem comunicadas, bem comunicadas. Certíssimo. É E uma bem questão, explanadas, é precisamente. isso. Muito bem, não sei se querem colocar mais alguma questão. Muito obrigada, arquiteto José Eduardo Silvestre. Não sei se algum dos presentes quer mais colocar mais alguma questão. Se não, eu dava por encerrada esta sessão. Agradecer em primeira linha aos participantes e à ULMA e o interesse repetido em organizarem estas terças técnicas, uma vez que já é a segunda edição que fazemos neste formato com a ULMA. Também reforçar que no mês de novembro vamos ter então um ciclo, todas as terças-feiras temos uma sessão, na continuidade daquilo que já temos vindo a fazer com a Otis e com mais outras empresas. Pronto, basicamente, não sei se querem... Eu também agradeço a vossa presença, estou ao vosso dispor, a AGE e a ULMA estamos ao dispor, é esse o nosso trabalho, fazemos com gosto e consultem-nos. E obrigado. Muito obrigada à AGE e à Maria Miguel. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a todos, até breve. Obrigada. Obrigado.